O programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da UOL TV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar, Instagram, Facebook, tem o nosso canal no YouTube, tem as reapresentações, logo mais, pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, a partir das 5 horas da tarde e às 10 da noite, outra retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e também para outras 20 cidades lá da região. Nosso convite pela próxima hora, para você ficar com a gente, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas plataformas, nas mídias digitais, faça perguntas aos nossos convidados de hoje. O WhatsApp está aberto a partir de agora, 973350038 é o número, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, vamos iniciar mais uma semana, é segunda-feira, como eu sempre digo por aqui, com muita dedicação, com muito empenho, saúde para todo mundo. E vamos conhecer então os nossos entrevistados de hoje, aqueles que vão debater, vão analisar os temas por aqui propostos no nosso roteiro, na nossa pauta do programa Gente que Fala. Doutor Alfredo Scaff Filho, advogado, pré-candidato à presidência da OAB São Paulo. Tudo bem, doutor Scaff? Bem-vindo aqui mais uma vez com a gente. Bem-vindo, obrigado, Mauro. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, o seu suporte às nossas ideias. Eu estou à sua disposição e fico muito feliz da gente poder conversar bastante sobre um tema muito importante esse ano. Obrigado, Mauro. Obrigado, doutor Scaff. Também com a gente o coronel PM Marcel Soffner, doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. Coronel Soffner, bem-vindo aqui com a gente, tudo bem? Olá, Mauro. Para nós uma alegria muito grande, um bom dia a todos os telespectadores, saudações. Será uma honra a gente participar nos debates aqui. Obrigado pela presença. Doutor José Miguel da Silva Júnior, também na bancada do programa Gente que Fala de hoje, advogado criminalista, conferencista e professor universitário. Bem-vindo mais uma vez com a gente, doutor José Miguel. Tudo bem? Tudo bem, Mauro. Mais uma vez é um prazer. Cumprimento mais aí os meus colegas de bancada, desejando aí um bom debate a todos. Também com a gente na bancada de hoje, o coronel PM Márcio Tadeu Anhaia de Lemos, ex-deputado federal pelo PL. Tudo bem, coronel Tadeu? Bem-vindo aqui mais uma vez com a gente. Obrigado, Mauro. É um prazer estar com vocês. Boa tarde, Miguel, Marcel Soffner, meu amigo, e Alfredo Scaff também, meu grande amigo. Uma alegria grande estar com vocês começando a semana. Vamos lá, gente. O primeiro assunto dessa segunda-feira, que domina os noticiários no mundo inteiro, o ocorrido no final de semana, o atentado sofrido por Donald Trump no sábado durante um comício em Butler, na Pensilvânia, deixa uma série de perguntas a serem respondidas a partir da investigação e também a partir das análises políticas. A principal pergunta é: qual teria sido a motivação do atirador, identificado como Thomas Matthew Crooks, apontado como um eleitor republicano e que foi morto pelos atiradores de elite? Ele disparou vários tiros de cima de um telhado de um prédio localizado a 130 metros do local onde estava sendo realizado o comício por Donald Trump. Uma outra pergunta: esse episódio acirrará ainda mais a polarização política americana e, consequentemente, as disputas eleitorais mundo afora, inclusive aqui no Brasil? Por aqui, os principais nomes da política condenaram o ataque, que também deixou uma pessoa morta na plateia e feriu outras duas. Donald Trump foi atingido de raspão na orelha direita e foi imediatamente amparado pelos agentes do Serviço Secreto americano. Eu começo a respeito desse tema com o Dr. Scaff. Dr. Scaff, a segunda pergunta aqui que a gente apontou. A política americana e essa polarização que a gente verifica por lá e que se reflete no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, como é que isso deve chegar nesse momento? Afinal de contas, a gente também está à véspera de eleições municipais daqui a 3 meses. Veja, Mauro, eu vejo que poderia ter sido uma tragédia maior, porque foi uma tragédia, uma pessoa faleceu, as investigações estão em curso, mas eu, inclusive, coloquei no X, no Twitter, que o mundo se livrou de um velório eterno para a ressurreição. E eu vou explicar por quê. Olha, veja só, o mundo ocidental tem princípios e valores conservadores, liberais, capitalistas, democráticos, né? Eventualmente, se Trump fosse sido atingido
até a sua morte, hoje nós estaríamos num mundo completamente diferente. Nós, sinceramente, sem nenhum exagero, nós não saberíamos o que esperar da política mundial se essa tragédia tivesse sido efetivada com a morte do candidato Trump. Então, eu vejo que foi realmente uma salvaguarda para o Ocidente, principalmente, para um mundo democrático, para um mundo que precisa dialogar. Os Estados Unidos perderam o protagonismo da liderança mundial. Os Estados Unidos, infelizmente, tem um retrospecto de assassinar políticos ou de tentar assassinar políticos que tocam em determinados assuntos contra um sistema maléfico à população. É um sistema que atende interesses mundiais primeiro do que os interesses americanos. Nós somos americanos aqui no Brasil, nós somos sul-americanos, nós temos uma cultura muito parecida com a cultura americana. E eu vejo, Mauro, para terminar, que dizer o seguinte, a política ela precisa de diálogo, ela precisa de debate, ela não pode ter freios ao debate, né? Nós não podemos frear as pessoas de dar a sua opinião. A gente tem que concordar ou não com a opinião. E a gestão ela é medida através do voto. Se a gestão é boa, que ela seja julgada pelo voto e não julgada pelas pessoas. Então eu vejo que Trump poderia ter sido, infelizmente, um mártir de um grande pessimismo mundial, de uma tragédia política internacional sem dimensões, e graças a Deus, a gente só pode agradecer a Deus, sendo ele ou qualquer outra pessoa, que isso não se consolidou. E dia 13 de julho, eu repito, nós poderíamos ter tido um velório intermitente sem saber o término disso, e eu acho que a gente ressuscitou a questão do diálogo. Realmente, a única forma da gente agir democraticamente é com diálogo e com respeito à escolha da maioria. Não tem outra forma. Ainda, doutor Scaff, o senhor destacou que se Trump tivesse sido morto, nós estaríamos num mundo hoje completamente diferente. Mas nós já não estamos num mundo completamente diferente com o atentado que ocorreu, ou seja, são episódios que são corriqueiros nos Estados Unidos. Quantos outros presidentes foram atacados? Alguns morreram e outros foram feridos, e que é o caso agora de Donald Trump. Exatamente, Mauro, eu concordo com você, e aqui nós temos profissionais da segurança junto conosco, o meu amigo e irmão Coronel Tadeu, que me acompanha já há muito tempo, e eu a ele, podem opinar nisso com mais profundidade, mas eu quero deixar muito claro o seguinte, Mauro, sem segurança a gente não tem liberdade, não é o contrário. Não é a liberdade que traz segurança, é a segurança que traz a liberdade. Veja só, o serviço secreto americano cometer essa eventual falha, não quero acusar, né, mas houve uma falha primária, né, porque um ex-presidente ou presidente americano, quando ele chega num lugar, aquilo já é checado uma semana, 10, 15 dias antes, de uma maneira extremamente peculiar, né? Não existe uma segurança maior no mundo do que um ex-presidente americano, sua família e o atual presidente Biden. Então, eu vejo que a investigação precisa continuar, isso é uma falha que é indesculpável, e a gente precisa realmente, para ter um mundo livre, a gente precisa estar com segurança jurídica e segurança institucional. E é por isso que a gente precisa conversar, voltar sobre segurança pública, porque sem segurança a gente não tem paz nem liberdade. Coronel Sofner, o que significa o atentado contra o ex-presidente Trump, atual pré-candidato republicano, eh, que vem que ocorre, né, na maior democracia do mundo, que é o que a gente entende como o pavimento do diálogo, enfim, a democracia está aí para isso, né, para as disputas nas urnas, enfim. O que é que significa, na maior democracia do mundo, mais um atentado contra um presidente, contra um ex-presidente? Realmente é exatamente isso, né? Um atentado à maior democracia do mundo, berço da democracia atual. Então, isso daí caracteriza um fato extremamente grave, não é? Obviamente que a gente tem que analisar sobre o ponto de vista de segurança interna e de segurança externa. Houve realmente uma negligência, né, tremenda do ponto de vista. Claro que segurança, quando a gente fala de segurança, por mais que você tenha planejamento prévio, por mais que você tenha todas as medidas de mitigação de riscos, sempre há uma possibilidade de algum desfecho não desejado. Entretanto, a mitigação do risco é essencial, né? Veja, uma pessoa
em cima de um telhado, isso é um erro crasso, né? Quantos atentados já ocorreram, como nós mesmos acabamos de comentar aqui, sobre diversos presidentes americanos, né? Começando lá, recentemente com Kennedy, com Abraham Lincoln. Há uma história, o Ronald Reagan, há uma história já de fatos que já ocorreram nesse sentido e que há que ter uma necessidade de uma mitigação de riscos e de todo o aparato necessário do ponto de vista da inteligência norte-americana para essa questão. No meu ponto de vista, obviamente que tudo depende de uma investigação, se subestimou este comício, até pela grandeza de um líder que já foi presidente dos Estados Unidos. Então, eu analiso dessa forma, né? Primeiro, um atentado à democracia, uma negligência subestimou, na realidade, aí esse comício, né? Um erro muito grande na mitigação e de análise dos riscos. Obviamente que temos consequências fundamentais que mudam o rumo da história norte-americana no que diz respeito às eleições, com reflexos diretos no mundo ocidental e, por que não dizer aqui também, no Brasil. Então, há que se analisar isso daí. O principal, há que ter mudanças nos procedimentos operacionais e administrativos internos para que fatos como esse não venham a se repetir. Coronel Tadeu, de fato houve falha na segurança, as autoridades vão investigar e acho que essa informação será trazida facilmente. Onde ocorreu a falha, se houve como destacou aqui o Coronel Sofner, alguém subestimou a questão da segurança, né? Isso precisa ser verificado e essa informação, sem dúvida, que vai aparecer. Agora, pode ser que não apareça a real motivação do atirador para isso, né? Até porque ele foi morto pelos agentes de segurança. O senhor, como um agente de segurança, que caminhos a polícia tem geralmente quando ocorre a morte de um atirador, por exemplo, e que aí deve-se buscar o caminho aí para o encontro das motivações, mas esse caminho fica mais obscuro? Ô, Mauro, o único caminho que resta agora ao serviço secreto ou aos policiais que vão fazer a investigação desse caso do Donald Trump vai ser a vida pregressa desse Thomas Crock, que foi morto. Tentar descobrir o máximo de informações, onde ele esteve, com quem ele falou, qual era o que ele buscava, né? Algum rastro vai ter. Eu não acredito que nós tenhamos alguém por trás desse Thomas Crock. Eu acredito que foi um crime passional, para mim, um maluco, né, que se pousava de republicano, mas era, com certeza, um maluco que tinha ideias malucas, e a gente sabe que isso é o que mais me parece nesse momento, né, por tudo que eu li. E eu acredito que a investigação ela não vai muito além disso que eu estou falando, não. A não ser que se descubram laços ou ligações com organizações, outros tipos de organização, aí sim nós vamos encarar de frente uma outra motivação que não seja política. No que eu estou avaliando, até o presente momento, é político. Em relação à segurança do Donald Trump, nós sabemos que lá nos Estados Unidos não é diferente aqui no Brasil. Um ex-presidente não tem o mesmo aparato de segurança do presidente. É bem diferente, é bem reduzido mesmo. E o próprio presidente Bolsonaro, ele não tem aquele mesmo contingente do GSI, né, que cuida da segurança do presidente, do vice-presidente, de algumas autoridades, né? Ele não tem a mesma estrutura que ele tinha quando ele era presidente. Então, há esse risco. Quando você diminui o aparato de segurança, você acaba deixando algumas janelas, né? E, nesse caso, esse sujeito ele fez uma boa avaliação do que ele tentava fazer e conseguiu. Eu vou dizer que houve uma proteção divina mesmo em relação ao caso do Trump, porque foram milímetros que separaram ele da vida e da morte. Um giro de cabeça, né? Isso foi muito bem explorado. Um giro de cabeça que tirou ali 2, 3 milímetros o alvo, que seria a cabeça dele e o cérebro, né, para pegar de raspão na orelha. Né? Se a gente começar a avaliar essa situação, o que seria esse movimento de, no máximo, 30, 40 graus
de cabeça, o giro que ele deu na hora de falar, quando ele estava discursando e ele se movimentava ali no púlpito, foi o que salvou a vida dele. É claro que houve, aí eu tenho que enaltecer, né? Houve uma reação muito, mas muito imediata mesmo, que a gente escuta 2 disparos e, na sequência, mais 2 disparos, pelo que eu vi no vídeo. Então, dá para entender que, possivelmente, o atirador tenha dado 2 disparos e os 2 disparos seguintes, que tem ali um certo tempo de lapso, né, de diferença entre um tiro e o outro, eu acredito que tenha sido do próprio sniper que protegia, que fazia parte da equipe do Donald Trump. Então, a gente tem que agradecer a Deus, né? E, como bem disse o Scaff, né? Nós nos livramos de um problemão político, né? Um problema de ordem internacional, porque isso, a repercussão disso ia ser com certeza muito forte e ia alterar o ambiente político no mundo inteiro. Alteração do ambiente político no mundo todo, doutor José Miguel da Silva Júnior, ou especialmente aqui no Brasil, afinal de contas, a gente também está às vésperas de uma eleição. Estamos em São Paulo, tem características de uma eleição nacional. Como é que isso se reflete aqui nesse momento, que também a gente vê muita polarização, muita divisão, e as redes sociais estão, no termo mais correto, pegando fogo nesse momento em relação a isso tudo? Olha, Mauro, eu vejo com muita preocupação, porque ninguém acorda de manhã cedo com a intenção de matar um presidente, um ex-presidente, um candidato. Eu acho que ocorreu um planejamento. Isso me preocupa porque nós estamos aqui também com eleições, temos eleições no mundo inteiro aí. E se isso ocorre no berço da democracia, nós temos casos aqui no Brasil, que também ocorreu com o ex-presidente Bolsonaro, mas também nós temos casos de ataque à escola, ataque a ônibus. Em suma, nós temos aqui uma violência realmente que está sem controle. E o medo que isso reflita, que encorajem as pessoas. O que a gente vê e o que muito me preocupa? Me preocupa essa polarização de ódio. Você vê que qualquer comentário hoje nas redes sociais se deságua para ataques ao Partido dos Trabalhadores e ataque ao partido do ex-presidente Bolsonaro. As pessoas não estão mais tolerantes, elas são intolerantes e, infelizmente, a gente está regredindo na questão da democracia. Está se contaminando mormente nas redes sociais essa política de ódio. Olha, eu não concordo com o que foi dito aqui, eu vou partir para o ataque, eu vou partir para a ofensa. É isso que a gente tem que repensar. E também temos que repensar, eu acredito que lá nos Estados Unidos, o acesso às armas, sem querer aqui mudar o debate, mas lá o acesso às armas é muito mais fácil do que aqui no Brasil. Então, esse acesso às armas também tem que ser repensado, tem que ter um controle maior. Não estou aqui falando de suprimir direitos, evidentemente, mas nós temos que aqui fazer uma análise para podermos evitar futuros ataques aí, principalmente em questão das eleições. Em relação às armas nos Estados Unidos, nem os republicanos tratam deste tema, porque no final das contas, a arma nos Estados Unidos é uma cultura, né? É uma cultura. Então, nem um lado e nem outro vai debater o tema. Não, é uma cultura. É uma cultura que eu acredito que a facilidade, principalmente de acesso a essa quantidade de armas, qualquer um, ele chega, vai lá e compra uma arma longa, uma arma potente. Nós estamos falando de um sniper que estava num local onde ele poderia ter ceifado a vida de diversas pessoas. Quer dizer, temos que repensar aí muitas coisas. Vamos seguir, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira. Os nossos próximos assuntos por aqui, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube. Tem às 5 horas da tarde a retransmissão pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida. E às 10 da noite, a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Próximo assunto é o seguinte: a eleição para a presidência da OAB São Paulo movimenta os bastidores da advocacia e ganha a atenção crescente
com os anúncios das propostas dos candidatos, ou, por enquanto, pré-candidatos, né? A escolha que será realizada em novembro, a escolha do novo presidente, promete ser uma das mais disputadas da história recente da entidade, refletindo, claro, a, a complexa demanda ou as complexas demandas e desafios enfrentados pela advocacia paulista. Assunto aqui para o doutor Alfredo Scaff Filho, que é pré-candidato a essa eleição da OAB São Paulo. Mais uma vez está na disputa. Já esteve aqui em outras ocasiões para falar a respeito deste tema. E, novamente, doutor Scaff, eu pergunto para o senhor, como perguntei nas outras ocasiões, por que o senhor quer ser presidente da OAB São Paulo? Obrigado, Mauro, pela sua oportunidade. Olha, eu quero ser presidente da OAB de São Paulo para deixar um legado, para as pessoas se sentirem que a advocacia delas mudou para melhor. Porque a sociedade civil e o judiciário precisam nos respeitar no nosso livre exercício da profissão. E o que a OAB atual nos entrega hoje? Ela nos entrega derrotas diárias, ela nos entrega as reações, ela nos entrega a pauta ideológica política. A gente tem que voltar a fazer a OAB ser de novo por que ela foi criada. Ela foi criada para proteger e defender a advocacia. Ela foi criada para criar legislação de proteção à advocacia, de respeito ao exercício livre da profissão. Ela foi criada justamente para assistir os advogados de uma maneira melhor do que em outros lugares. Nós somos uma corporação, Mauro, que não é corporativista. A gente precisa voltar para dentro. Hoje, a presidência da OAB discute pautas que não são da advocacia. E o que não é pauta da advocacia? O que não traz dinheiro para o bolso do advogado, o que não traz pagamento de boleto pelo advogado, o que não traz uma vida feliz no seu escritório, o que não traz um orgulho de ser profissional. Aquele pertencionismo que a OAB trazia de proteção a nós, advogados, não existe mais. E é por isso que a sociedade civil se mobiliza e pergunta assim, cadê a OAB? Uma OAB que não tem voz, uma OAB que não tem missão, uma OAB que não tem propósito. Com sinceridade, uma OAB de São Paulo, Mauro, que tem 500 mil vidas, 500 mil inscritos, é a maior potência independente institucional do mundo. E eu veja, quais são os legados que nós conseguimos nos últimos anos? Nenhum. Ninguém consegue dizer qual foi o legado que foi entregue. A melhoria da condição de exercer a advocacia não existe. As pessoas estão desistindo da advocacia, né? E uma instituição que precisa ser independente, precisa falar com coragem. E sabe por quê, Mauro? Porque não tem um centavo de dinheiro público. O que está faltando na OAB, Mauro, só para a gente, obviamente, deixar os colegas também opinarem, eu quero ouvir a opinião de todos, é liderança. A OAB é um caça supersônico cheio de querosene, pronto para levantar voo e conseguir conquistas. Não tem liderança, não tem piloto. A gente vem falando isso desde 2021. A gente não pode ter pauta política. Nós temos que ter pauta institucional. Nós temos que fortalecer o colega. Nós temos que fortalecer o jovem colega. Nós temos que dar suporte ao colega que já está há muito tempo na profissão. E nós temos, Mauro, que ter um diálogo incessante com o judiciário. O judiciário é nosso parceiro, não é nosso adversário. Enquanto a gente não dialogar fortemente, intensamente com o judiciário e com a sociedade civil, nós não vamos ter êxito profissional. O que eu quero, Mauro, com toda sinceridade, em poucas palavras, é que o nosso colega tenha sucesso, que ele ganhe dinheiro, que ele seja respeitado no seu contrato de advocacia, que ele seja respeitado na sociedade civil, que ele seja respeitado pelos servidores públicos, e aí eu os denomino judiciário, Ministério Público, polícia, procuradoria, defensoria. Sabe por quê, Mauro? Meu pai dizia uma coisa muito certa para mim. Filho, o único risco que você corre em ser advogado é de ficar rico. E é uma grande verdade. A advocacia é a única operação do direito que tem liberdade total, autonomia e é liberal. Os demais operadores do direito são nossos servidores públicos. Eles recebem a cada dia 5 do mês. Nós, advogados, Mauro, não sabemos quando nós vamos ganhar dinheiro. Não sabemos se é amanhã, daqui uma semana, daqui 30 dias. Por isso, essa insegurança jurídica e institucional e esse fracasso administrativo, que é a OAB de São Paulo atual, está nos levando ao empobrecimento. É tudo que eu não quero. Eu quero o contrário de tudo isso, por isso que nós vamos fazer da OAB uma entidade diferente e vamos começar tudo de novo. O senhor destacou, antes de passar para os demais, para ouvir a opinião dos demais, o senhor destacou que a pauta da OAB São Paulo é político-ideológica.
Dá para ter na presidência da OAB alguém não político ideológico, alguém que não defenda um lado ou outro? É exatamente o que a classe quer. Mauro, quando me perguntam de que lado político que eu estou, eu digo, quando eu vou votar e termino o meu voto, eu te digo em quem eu votei. Não há problema algum. O problema é que o presidente da OAB ele tem que defender 500 mil colegas. Ele está lá numa instituição. E aí as pessoas perguntam assim para mim, mas de que lado político você é? Eu digo, o meu lado é a advocacia. Sabe por quê, Mauro? É muito simples a minha explicação. Se qualquer político trouxer um projeto bom para a OAB, ele terá portas abertas conosco. Eu não vou perguntar para ele que time que ele torce. Eu não vou perguntar para ele qual a religião dele. Eu não vou perguntar para ele qual é a ideologia dele. A nossa ideologia institucional é o fortalecimento da advocacia. Vindo um projeto bom, vindo aliados bons em favor da advocacia, terão as portas abertas. O que a gente não pode é ter uma presidente da OAB que fala a agenda pessoal, a agenda de fígado, uma agenda ideológica, uma agenda egoísta. Não, isso não serve. Um líder de uma classe, que é uma classe que tem voz intelectualizada, tem que ser um líder de forma coletiva. Ele tem que tratar todos com igualdade, ele tem que defender todos com igualdade. E o que eu sempre digo, Mauro, mexeu com um, mexeu com todos. Nós queremos diálogo, nós queremos conquistas. A advocacia precisa de resultado prático. Sim. Doutor José Miguel da Silva Júnior, o que o senhor espera da próxima eleição da OAB São Paulo, que vai acontecer em novembro? Olha, eu reitero que o Dr. Scaff não o conhecia, e é um prazer. Eu reitero que o Dr. Scaff brilhantemente narrou. Eu já fui diretor de subseção por alguns anos, já fui candidato também. E eu reitero dizendo, outro dia eu gravei um vídeo criticando a tabela dos honorários que foi divulgada com toda a pompa, aonde nós temos advogados que sequer conseguem respeitar essa tabela porque ele não tem sequer escritório, ele não tem computador, ele não tem absolutamente nada, ele está empobrecido. Como é que ele consegue prestar um bom serviço à sociedade? Isso é um ponto. Muitos advogados, eles vivem de ser dativos, com um convênio com a defensoria. Antigamente, na minha época, era a procuradoria. E essa tabela não é corrigida. Então, não se faz absolutamente nada. Sem se falar, Mauro e demais colegas, nas violações constantes das prerrogativas dos advogados. Prerrogativa que não é do advogado, prerrogativa que é do cidadão. Eu atuo no Tribunal do Júri, eu atuo aqui, nós temos 2 coronéis, no Tribunal de Justiça Militar, Tribunal Castrense. São justiças fortes, onde nós temos embates fortes e pesados, aonde a OAB, ela silencia. A OAB, infelizmente, ela está omissa. Ela perdeu aquela vanguarda realmente por falta de diálogo. As pessoas estão preocupadas em divulgar a si próprio, em fazer o seu marketing próprio, esquecendo que representa a nossa classe. Então, infelizmente, a advocacia só está perdendo, e nós temos que mudar isso. Nós temos que modificar isso, porque uma advocacia fraca é uma sociedade fraca. Coronel Soffner, a sua expectativa para as eleições da OAB São Paulo em novembro? Eu acho que é fundamental, né, o que o nosso colega acabou de dizer aí com relação à missão, né, visão de futuro. Isso daí é fundamental. Nós agora recentemente conquistamos, né, com duras expectativas, né, trabalhamos aí, está o nosso eterno deputado aí, o Coronel Tadeu, que também brigou, né, para a lei orgânica da Polícia Militar, que agora é uma realidade, e dentro em breve nós teremos uma série de prerrogativas que é importante para o exercício deontológico da profissão, quer do ponto de vista interno, né, mas também a sua representatividade perante a sociedade, né. Realmente as pessoas acabam enxergando, principalmente a gente que está de fora, né, um aspecto altamente politizado. O doutor tem uma grande razão acerca disso, né?
É importante, sim, o olhar entrópico, olhar para dentro para verificar realmente o que precisa ser feito, analisar as forças, as fraquezas, as ameaças e oportunidades, para que haja realmente um serviço importantíssimo para a sociedade brasileira. Está de parabéns. Coronel Tadeu, sua análise também. Bom, a gente, recentemente a gente ouviu falar de OAB. Antigamente a gente não ouvia falar da OAB. A OAB, ela cumpria a sua missão, fazia a defesa do advogado, agia politicamente, porque tem que agir politicamente, mas não sendo um braço político de A ou de B. Então a OAB, de uma hora para outra, eu diria que dos 10 anos para cá, ela ganhou uma notoriedade que ela nunca teve, assim como ganhou o Supremo Tribunal Federal. E ela saiu daquela descrição que deveria lhe ser peculiar para abraçar alguns tópicos políticos ou alguns partidos políticos, e isso não é função da OAB. A mudança que o SCAF está propondo, e ele acabou de explanar sobre os problemas que a OAB vive hoje, eram problemas que não existiam no passado. Por que isso começou a acontecer? Porque a OAB ela começou a trilhar por caminhos que não lhe cabem, que não é função dela. Não é função dela entrar com os 2 pés na política defendendo um candidato. A função dela é defender advogado. A função dela é defender a classe, é defender a categoria. E isso a gente não tem visto. Olha quantas reclamações surgiram recentemente por omissão da OAB, por ela não cumprir esse papel político, mas em defesa dos seus advogados, de toda a sua clientela. Eu não sei quantos advogados tem no Brasil todo, mas acredito eu que chega perto de 1 milhão de advogados. E hoje uma grande parte deles tem uma gritaria enorme. Às vezes são destratados em fóruns, em primeira instância, em segunda instância, não podem fazer uso de todas as suas armas que o direito lhe proporciona, não podem exercer o seu direito como advogado e às vezes até de cidadão. Então chega uma hora que não tem jeito, tem que dar um basta. Chega uma hora que a gente tem que mudar o rumo desse barco e colocar esse barco de novo no rumo que ele deveria estar. Então, hoje a gente tem, e a gente sabe muito bem que os partidos políticos hoje querem usar a OAB para avançar mais ainda em determinadas situações, em determinadas pautas. Eu espero que a OAB volte a ser aquela entidade séria, né, e compromissada com quem tem compromisso, que é com o advogado, diretamente com ele. Né? Eu sei que o Alfredo Scaff, hoje ele é candidato a presidente da OAB São Paulo, que é uma prévia praticamente da eleição nacional que ocorrerá futuramente. Né? Fico aqui até a minha torcida por ele para que ele seja eleito mesmo, e só ele não vai resolver o problema, a gente tem que ter em outros estados também esse pensamento. Vamos fazer da OAB voltar a ser o que era, para trabalhar exatamente naquilo que ela tem que fazer. Doutor Scaff, para a gente seguir aqui mais rapidamente, em relação, bem breve a sua resposta, em relação a uma gestão participativa, e além disso até, né, em que medida a sociedade, de uma maneira geral, deve se envolver nessa eleição para a presidência da OAB São Paulo? Afinal de contas, o advogado, em algum momento, alguém na vida pode precisar dos serviços de um advogado, né? E claro que, para que isso ocorra, um advogado tem aí a sua liberdade de trabalho, tem a sua condição de trabalho, precisa ter uma entidade que o represente bem. Enfim, a sociedade, de uma maneira geral, precisa se envolver nessa eleição. E em questão da gestão participativa, como é que o senhor entende esse ponto? Bem breve. Obrigado, Mauro, pela pergunta. A sociedade civil é a nossa bandeira. Nós temos que trazer a sociedade civil conosco. Uma sociedade civil forte, Mauro, é uma advocacia forte. A advocacia forte precisa de um judiciário forte
e independente. A sociedade está exigindo eleições diretas para o presidente de um Conselho Federal, cujo projeto de lei é da minha autoria. Eu já te contei isso, é o 1123/22. Imagine, Mauro, uma entidade que impulsionou a eleição direta para presidente da República em 84, não faz o dever de casa, incoerentemente tem o seu presidente escolhido por 80 colegas e não por 1.200.000 colegas. Então, a sociedade civil exige que a OAB volte a ter o protagonismo de proteção aos advogados e também da sociedade civil, porque nós somos instrumentos da cidadania perante o judiciário. Então, a advocacia forte tem que ter uma sociedade civil forte e vice-versa. Próximo tema por aqui, programa Gente que Fala no Ar, pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube, retransmissão às 5 da tarde pela TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua TV, na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista, 10 horas da noite, portanto, outra retransmissão aqui do programa Gente que Fala. Vamos falar sobre o seguinte agora: 2,8 bilhões de reais em recursos federais destinados à segurança pública ainda não foram utilizados pelos estados brasileiros. Para os gestores, a principal dificuldade para a não aplicação desse dinheiro é a falta de equipes técnicas preparadas para lidar com a burocracia federal. Estados como Santa Catarina e Tocantins usaram apenas 1/3 das verbas recebidas desde 2019. Assim, 370 milhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública podem retornar aos cofres federais por não terem sido usados no prazo estipulado. Assunto aqui para o Coronel Soffner. Bom, Coronel, esse fundo ele tem por objetivo apoiar os projetos apresentados pelos estados. Agora, os estados apresentam os projetos e não tem gente capacitada para executar porque não sabe gerir esse dinheiro? Olha, realmente a palavra-chave para essa questão é planejamento, né? Planejamento é essencial dentro dessa questão. Mas como se afirmar se há ou não pessoas preparadas? Eu entendo que um Estado brasileiro tem que ter pessoas preparadas, sim. A maioria dos estados tem. Só para o telespectador ter uma ideia, né, no caso aqui do estado de São Paulo, só a Polícia Militar, pelo orçamento que tem, se fosse um estado, seria o 15º estado do Brasil, em termos de recursos, né, porque nós temos um orçamento acima de 6 bilhões de reais por mês, por ano, perdão. Então, é realmente aí um orçamento extremamente gigante e nós temos condições aqui de planejar isso daí ao longo do tempo, a começar pelo PPA, que o ano que vem os municípios vão ter que fazer o seu planejamento plurianual e exatamente destinar os recursos necessários para as ações de segurança pública. Importante ressaltar que segurança pública ela é cara. Há necessidade de se fazer investimentos, principalmente no homem, naquele trinômio que a gente sempre fala, né? O homem, a comunicação e o equipamento, que é o tripé essencial para o desenvolvimento de segurança pública por qualquer polícia que seja. Então, recurso público é necessário. Obviamente, quando se trata de repasses de recursos federais, principalmente para alguns estados que são hipossuficientes, que não têm aquela capacidade orçamentária necessária às polícias, seja ela a Polícia Civil ou Polícia Militar, no caso dos estados, há necessidade de se fazer um planejamento. E o principal que eu quero dizer aqui é que a eventual má gestão impacta no repasse de verba para os orçamentos seguintes. E uma outra questão também que é fundamental, às vezes os requisitos e as exigências condicionantes para o repasse de determinado tipo de verba, principalmente do Fundo de Segurança Pública, né? Então, isso tem que ser analisado sob esse ponto de vista, porque senão vai impactar. Então, principalmente, nós temos que levar em consideração a eficiência pública dentro daqueles princípios, né, da moralidade, da atividade pública, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Há que se ter gestão de projetos, há que se ter treinamento em pessoal com as melhores práticas existentes no mundo, como, por exemplo, o PMBOK, que é uma das melhores práticas para análise de projetos,
e capacitação e treinamento dos seus quadros, para que haja realmente transparência na gestão do recurso público. Então, eu quero dizer o seguinte, que primeiro, tem que se ter planejamento, segundo, a análise das gestões anteriores para não impactar em repasses futuros e diminuir as exigências federais para repasse para os estados, principalmente para as polícias estaduais. Coronel Tadeu, sua análise também a respeito deste valor, 370 milhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública, podem voltar para os cofres federais por não terem sido usados aí no prazo, bem que o governo deve aumentar esse prazo aí, deve ter uma portaria assinada a respeito aí nos próximos momentos, mas de qualquer maneira os estados não estão usando esse dinheiro, esses recursos, por falta de pessoal capacitado para lidar com a burocracia. Mauro, eu lidei com o Ministério da Justiça durante 4 anos enquanto deputado federal e pude constatar a lentidão do Ministério da Justiça. Eles realmente têm uma equipe muito precária para fazer essas análises e são tão exigentes que quem quer pegar dinheiro acaba desistindo. Meu Deus do céu! Para você ter uma ideia do que isso significa, em 2019, eu estava tentando desbloquear 200 mil reais para a compra de uma viatura para um município aqui da região do Alto Tietê, para a Guarda Municipal do Alto Tietê. 4 anos depois, era uma emenda de um deputado que nem mais no Congresso estava, né? Mas havia ali ainda um processo em andamento. Falei, qual é a dificuldade de se comprar uma viatura? O prefeito foi lá e fez um projeto. Ganhei 300 mil do deputado fulano de tal, a emenda está aqui, o número da ordem está aqui, eu quero comprar esse carro, eu só preciso que vocês depositem esse dinheiro na minha conta. 4 anos para tomar essa decisão. Esse é um dos exemplos. Tem outros, mais bizarros, inclusive, que o prefeito desiste. Né? Nós temos aproximadamente no estado de São Paulo 200, 230 prefeituras que têm as suas guardas municipais, todas elas carentes de alguma coisa, de equipamento, de treinamento, de uniforme, de sedes, né? Há dificuldades por todos os lados. E são coisas tão simples, eu diria que assim, que é um recortar, colar, Ctrl-C, Ctrl-V, que o Ministério da Justiça não sabe fazer. Você precisa comprar munição, você precisa comprar armamento, comprar colete, né? E o governo federal tem aí a estrutura, 2 bilhões e 800, que muito provavelmente vai ser devolvido mesmo. Lembrando que nós vamos ter troca de prefeito agora. Né? O prefeito que está saindo, que não vai para a reeleição, será que ele está preocupado agora com segurança pública? Não está, ele está preocupado em reeleger o sucessor dele ou em cravar sua própria reeleição. Então é um semestre que vai ser morto. E eu faço essa análise em nível municipal e transfiro ela para o nível estadual também. São Paulo é diferente. Hoje nós temos 27 bilhões do orçamento do Estado para a segurança pública. É muito dinheiro. Então, São Paulo, digamos assim, é pouco dependente de recursos federais. Mas Piauí, Sergipe, Alagoas, Roraima, Rondônia, é um dinheiro que é muito bem-vindo se for injetado na segurança pública. Mas como é que esses governadores vão pedir se o próprio Ministério dá canseira? Você faz o projeto, eu preciso disso, você desenha todo o projeto, que é muito simples, é escrever o que é, quanto custa e como é que vai usar. Não tem muito. Se você respondeu essas 3 questões, você está com o seu projeto, deveria estar com o seu projeto aprovado. Né? É simples, mas infelizmente a burocracia do Ministério da Justiça atrapalha a vida dos governantes, por mais que eles tenham boa vontade. Mas tem que lembrar que não é todo governante, todo mandatário que tem essa vocação para cuidar da segurança pública. E é claro, ele tem outras áreas também para cuidar, assistência social, saúde, educação, infraestrutura. A cabeça dele vai a 1000 por hora. Né? E às vezes os profissionais que estão abaixo dele, subsidiando ele de informações e ações, acabam não sendo os melhores profissionais. Aí, eu como dizia no interior, né? A roda trava. Né? E o que está acontecendo é isso. O Ministério da Justiça, infelizmente, é um ministério travado, Mauro. Vamos seguir para o próximo assunto rapidamente aqui, porque o tempo avançou e vamos ter que abreviar um pouquinho aqui. Eu vou passar para o próximo tema,
que é o seguinte: pesquisa do Instituto IPEC, é o antigo IBOP, né, gente? Realizada no começo do mês, indica que a maioria dos eleitores que votaram em Lula e em Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2022 não concorda com a descriminalização do porte de maconha. Vejam só os resultados. Ao unir os eleitores dos dois, Lula e Bolsonaro, 69% são contrários à decisão recente do Supremo Tribunal Federal, 24% são a favor e 5% são neutros, além de 2% que não sabem ou não souberam responder a essa pesquisa. Vamos só lembrar aqui, a decisão do Supremo Tribunal Federal não libera a maconha, nem permite o seu comércio legalizado, mas segue a Lei das Drogas de 2006, que já previa que o porte não fosse punido com prisão. Porém, faltava definir aí os critérios técnicos para diferenciar o usuário do traficante, e foi esse o ponto abordado aí pelo Supremo Tribunal Federal. Doutor José Miguel da Silva Júnior, como é que o senhor entende essa pesquisa do antigo IBOP, o IPEC? 69% dos eleitores dos dois, do Lula e Bolsonaro, são contrários à descriminalização do porte da maconha. Pelo menos não estão brigando entre si, né? Como eu disse Sim. antes. Olha, eu vou ser bem sincero, eu fico com um posicionamento e a legislação realmente ela não foi feita para punir o pequeno traficante. Ele recebe ali prestação de serviço à comunidade, ele é obrigado a participar de cursos, palestras. Em suma, esse pequeno traficante, que ele é pego ali com uma quantidade pequena de drogas, desde a lei que entrou em vigor em 2006, ele nunca foi punido. O consumidor. O pequeno traficante, por muito tempo se discutiu essa questão e firmou posicionamento às cortes de que existe o tráfico privilegiado, que também não leva aquele traficante de menor potencial ao cárcere. Por quê? Porque tem um redutor de pena e esse redutor de pena, ele também, se os tribunais superiores firmaram os posicionamentos para não levá-lo ao cárcere. Ou seja, ele, mesmo sendo o pequeno traficante, comercializando, ele não é levado ao cárcere. Eu, sinceramente, eu sou contra, eu faço sempre uma analogia. Se você não punir o pequeno traficante, se você não punir o usuário, como é que você pode punir quem pratica a receptação? A receptação ela é um meio que contribui para o furto e para o roubo, para um latrocínio. Porque nós temos pessoas que vão comprar produtos de origem ilícita. E nós temos penas de 3 a 8 anos quando esta pena ela é qualificada, dolosa, de quem compra esses produtos roubados. Você não está, então, intensificando, você não está privilegiando o traficante e pulverizando esse pequeno traficante que vai se tornar aí diversos pequenos traficantes em vários traficantes aí maiores? Então, como é que nós podemos ter uma lei para não punir? Então, eu sou contra, eu acho que tem que se punir, sim, o usuário. Tem pessoas aí que vão me criticar. Eu acho que tem que se punir o chamado pequeno traficante, ou senão também vamos aqui aceitar a receptação quem compra produtos roubados. Porque atrás do pequeno traficante, atrás do usuário, nós temos outros delitos violentos, que se perde o controle dessas pessoas. Se nós vamos trabalhar com a política de drogas, é uma outra coisa, vamos trabalhar com política de drogas. Mas nós não podemos fechar os olhos e simplesmente passar aqui uma visão de que se não pune ninguém. E essa legislação e essa decisão realmente não veio para punir ninguém. Eu acho que é um desserviço à sociedade. É o meu ponto de vista.
Doutor Scaff, a sua análise a respeito desses dados, novamente aqui, ao unir os eleitores de Lula e de Bolsonaro, 69% são contrários à decisão do Supremo em relação à descriminalização do uso da maconha. Isso me fez lembrar de uma reportagem de 2022, eu não me lembro se da Folha de São Paulo ou se do Estado, do Estadão, é, que trazia uma análise referente a assuntos bastante polêmicos, por exemplo, a questão das drogas, e tratava do seguinte: era para as campanhas prestarem muito atenção. Nem sempre aquilo que é bandeira da direita tem o apoio do eleitor da direita, e às vezes tem o apoio do eleitor de esquerda. E o lado contrário, o mesmo sentido. Nem sempre a bandeira da esquerda tem o apoio do eleitor da esquerda e tem o apoio da direita. E a droga se incluía nisso, ou seja, 69% são contrários a essa decisão. Mauro, essa pesquisa reflete o seguinte, na minha opinião. Reflete que a família brasileira, o povo brasileiro é a favor da família, é a favor da segurança familiar, é a favor da saúde dos seus filhos, é a favor de que seus filhos fiquem longe de uma coisa que causa só mal às pessoas, que são as drogas. A gente tem que ver que a família brasileira, ela tendo ideologia A ou B, ela preserva o conceito de família segura, uma família que vai ter um futuro, uma família que preza pelo trabalho, uma família que preza pelo lazer, pela convivência familiar. Tudo isso que eu estou dizendo para você não são valores de A ou de B, são valores de família. Isso é no mundo inteiro. Agora, eu gostaria de entrar na questão do porte ou do tráfico de drogas, e só para deixar bem claro aqui para os nossos ouvintes, que quem decide isso é o parlamento. Não é um julgamento do caso concreto do Supremo Tribunal Federal que pode eventualmente motivar ou desmotivar determinadas práticas. E mais, Mauro, além disso ter que ser revisto pelo parlamento, porque o parlamento que revela quais são os fatos que têm valores sociais modificados no século XXI, é o parlamento que analisa, né, como é que está essa fogueira de vontades da sociedade civil. Eu digo para você o seguinte, Mauro, quem sabe se é tráfico ou usuário, é o policial militar que leva a ocorrência para a delegacia e o delegado de polícia tem que decidir naquele momento. Essa que é a grande verdade. O juiz, depois, ele analisa a culpabilidade e o devido processo legal. Mas quem sabe de verdade, e isso não é debatido pela imprensa, o que é tráfico, o que é usuário, quem está usando é um doente ou é um dependente, ou quem está vendendo 1 grama, 10, 100 ou 1000, é o delegado de polícia no momento da ocorrência em que um policial civil, um policial militar que enfrenta essa ocorrência a qualquer hora do dia está correndo perigo de vida a favor da sociedade. Então a gente tem que deixar claro as coisas. Quem sabe o que é tráfico ou é uso, para termos criminais, é na polícia que se decide isso em primeira mão e posteriormente no judiciário. O judiciário não tem competência para mudar valores da lei. Quem tem competência para mudar valores da lei é o parlamento e a sociedade civil. Próximo assunto e depois as perguntas da nossa audiência. Vamos avançar aqui rapidamente em razão do tempo, tá bom, pessoal? No mês passado, viralizou na internet um vídeo em que assessores aparecem puxando a cadeira para ministros do Supremo Tribunal Federal se sentarem. São conhecidos como capinhas. São 11 assistentes conhecidos como capinhas. Além de puxarem cadeiras para acomodarem os juízes, eles prestam apoio administrativo, atendem às ordens dos magistrados durante as sessões, servem café, ajustam as togas e carregam documentos. Mariana Atoji, da Transparência Brasil, considera fundamental o trabalho dos assistentes do plenário do Supremo Tribunal Federal, mas desnecessária a tarefa de puxar cadeiras dos ministros. Coronel Márcio Tadeu, liturgia do cargo ou algum privilégio nisso tudo? É uma mistura dos dois, né? Há muitas coisas no funcionalismo público, eu não vou falar só dos capinhas, não. A Câmara do Senado a Câmara Federal junto com o Senado Federal tem 17 mil funcionários. Se você carrear, somar o que tem no Planalto, o que tem no STF e o que tem na Câmara dos Deputados, você vai ver que aquele quarteirão é o quarteirão mais caro do mundo. Não existem exageros em todos os lugares. Chamou a atenção porque alguém postou esse movimento dos capinhas ali puxando a cadeira dos ministros do Supremo,
né? Mas se a gente for fazer um pente fino mesmo, a gente vai ver muita coisa desnecessária. Eu me recordo em 2019, quando o Bolsonaro, numa canetada, cancelou 70 mil cargos comissionados. Para que tanto? E não fez falta. E não fez falta nenhuma no Serviço Público Federal. O Serviço Público Federal tem 1 milhão de funcionários. Eu me pergunto, será que não dá para enxugar? Será que não dá para enxugar o capinha do Supremo Tribunal Federal, ou o número de assessores dos deputados, dos senadores, dos ministérios, das secretarias e autarquias, empresas estatais? Claro que dá. Então, é uma mistura dos dois. Quem sabe haja necessidade para a liturgia do cargo. Eu não vejo, sinceramente, eu não vejo. Mas há quem entenda que aquilo seria importante. Poxa, mas será que tem que ser uma exclusividade isso, né? Eu tenho uma visão mais simples da coisa, né? Eu preferia ter um sujeito trabalhando e fazendo aqueles processos no Supremo andar de uma forma mais rápida. Eu trocaria por um juiz auxiliar, por um advogado, alguém que pudesse produzir muito mais do que só empurrar uma cadeira e ajeitar a toga. E eu já vi muito por aí pelo serviço público, né? Em todas as áreas, em todas as esferas, né? Há um abuso, eu consideraria um abuso realmente da administração pública e do administrador, que admite terem essas pessoas que produzem muito pouco. Na iniciativa privada, a gente não vê isso. Ou você produz e tem um emprego, ou você não produz e vai procurar o que fazer. Aqui não. Aqui nós não temos dinheiro para pagar ninguém que não quer produzir absolutamente nada. Esse é o pensamento da iniciativa privada. E o serviço público ainda é carente de pessoas que pensam dessa forma. Há uma corrente política muito forte, em alguns políticos, isso está começando, né, em querer colocar essa visão da iniciativa privada dentro do serviço público. Pode ter certeza que o tamanho do Estado vai diminuir muito, né? E tomara que diminua mesmo, porque isso custa muito caro para todo mundo. Olha, gente, 4 minutos para o nosso final. Eu tenho 4 perguntas aqui, uma para cada um, então eu vou pedir brevidade a todos para a gente conseguir chegar no final, tá bom? O Coronel Tadeu está com a palavra, eu sigo com o Coronel, então. O Lucas Carvalho está com a gente no Instagram, Coronel. Por que o poder público não atuou para impedir a criação de várias cracolândias em São Paulo, não só a da região central, várias cracolândias? É a pergunta do Lucas Carvalho. Bem rapidinho, Coronel. Eu vou responder rapidamente com as palavras do doutor José Miguel. Não coíbe o crime menor, vai ter que suportar o crime maior. O doutor Miguel fez a explanação e a resposta para o nosso ouvinte do Instagram é exatamente as palavras do doutor Miguel. Tolerância zero. Se você for intolerante com o pequeno, o grande não vai acontecer. Essa é a solução, mas deixaram e infelizmente, meu querido ouvinte, é isso que nós temos hoje. Hoje nós temos um problemão para resolver e é difícil resolver. Bruno Pereira com a gente no Facebook, valeu. Bruno, doutor Miguel, sua posição sobre o habeas corpus de ofício, é a pergunta dele. O meu posicionamento ele é correto, porque a autoridade, se ela vê uma ilegalidade, ela tem ali a faculdade de ofício conceder a ordem. O habeas corpus ele é uma ferramenta de fundamental importância no Estado democrático de direito e na nossa democracia. Doutor Alfredo Scaff, Ana Silvia no WhatsApp com a gente, valeu, Silvia. Ana Silvia. A eleição à presidência da OAB do Brasil, a OAB do Brasil, ela pergunta, continua sendo realizada sem os votos de todos os inscritos da OAB Nacional? Obrigado, Silvia, pela pergunta. Exatamente, Silvia, isso é uma situação incoerente na nossa OAB Federal. O projeto de lei 1123/22 é da minha autoria, foi protocolado pelo deputado Giga Peixoto, nosso amigo, e desde 2022 ele não andava, nós fomos a Brasília, trocamos a relatoria, agora esse projeto vai andar pela democracia, pelo respeito à escolha dos colegas, está na mão da relatora, a deputada Bia Kicis. Então, vamos aguardar que nós teremos boas notícias aí pela frente. E a última pergunta para o Coronel Marcel, vem do Jaime, do Jardim Bom Filhole aqui em São Paulo, pelo WhatsApp. Valeu, Jaime, sempre com a gente aqui participando. Em que medida, ele pergunta, Coronel Marcel, a liberação da venda de armas pode contribuir para armar o poder criminoso, inclusive com armas de maior calibre e destruição? Bom, quem não precisa de autorização é a criminalidade, né? Então eles podem fazer o que quer.
Eu creio que as pessoas que tenham capacidade, tanto técnica quanto psicológica, para adquirir a sua arma, para sua legítima defesa, tem que ter essa prioridade. Quem vai decidir se vai comprar a arma ou não é o cidadão, dentro de um princípio democrático e dentro de um Estado em que a liberdade tem que ser a manta geral. Quero só aproveitar aqui e deixar um abraço a todos os colegas e todos os cidadãos aí, Dois Córregos, o berço da minha família aqui no Brasil. Um abraço a todos os softwares aí de Dois Córregos. Muito bem. Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, que retransmite o programa Gente que Fala pela Rádio Cultura AM 990. Muito bem, gente, o agradecimento, vamos colocar um ponto final aqui nessa edição do programa Gente que Fala de segunda-feira. O agradecimento, portanto, ao doutor Alfredo Scaff Filho, advogado, pré-candidato à presidência da OAB São Paulo. Boa sorte aí na campanha e na eleição que logo chega, em novembro. Também com a gente o coronel Marcel Soffner, coronel PM, doutor em Ciências Políticas de Segurança e Ordem Pública, o doutor José Miguel da Silva Júnior, advogado criminalista, conferencista e professor universitário, e também o coronel PM Márcio Tadeu Anhaia de Lemos, ex-deputado federal, filiado ao PL. Mais uma vez, um abraço a todos, muito obrigado em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, há 23 anos no ar, sempre realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Luiz Ferro, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você do outro lado aí, sempre espectador, ouvinte, internauta, a razão da nossa presença por aqui. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e a retransmissão pela TV Aberta São Paulo a partir das 5 horas. TV Aberta São Paulo, canal por assinatura, você conhece na sua operadora de TV preferida. E mais uma vez, às 10 da noite, a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista.